Fala, meu povo, boa tarde, tudo tranquilo com vocês? Outra live do nada, só que eu venho passar uma informação para vocês importante aqui. Eu tô querendo fazer uma sequência de lives no horário do almoço. Hoje eu não consegui fazer isso, eu tive outras atividades para fazer, tenho alunos aí que fazem mentoria comigo. Mas eu tô querendo fazer uma sequência de lives de 30 minutos ali na hora do almoço. Eu não sei se eu vou fazer meio-dia ou a partir de meio-dia e meia, mas são 30 minutos para compartilhar com vocês os conhecimentos que eu tenho sobre comunicação, leituras que eu faço, percepções sobre a vida. Eu vou definir ainda alguns temas importantes. E para começar o de hoje, eu quero relembrar vocês de alguns conteúdos que eu já passei nas últimas lives. Eu quero me concentrar aqui no principal ponto para quem é prolixo, a pessoa que não tem objetividade para se comunicar. Eu trouxe pontos importantes, técnicas também para que você seja mais objetivo para se comunicar. Mas a principal informação dessa live aqui, eu quero, nos próximos dias, eu vou ver se eu vou começar ainda essa semana ou na semana que vem, mas todos os dias na hora do almoço, meio-dia ou meio-dia e meia, 30 minutos ali para a gente bater um papo sobre comunicação, oratória, como desenvolver a nossa comunicação, para que você seja cada vez mais um comunicador influente, persuasivo, convincente. Eu sempre digo que comunicação é libertação. Oratória me libertou. Eu era uma pessoa extremamente tímida, travada para me comunicar. Era impossível eu fazer qualquer tipo de exposição até conhecer as técnicas de oratória. A oratória me libertou. E eu sempre falo que técnicas de oratória não vão engessar a sua naturalidade, muito pelo contrário. Técnicas de oratória te ajudam a ser você mesmo. Me diz um momento em que você estava confiante, em que você comunicou aquilo que desejava quando estava realmente inseguro. Você conseguiu se comunicar com clareza quando estava se sentindo inseguro? Não existe. Da mesma forma, se você está inseguro, não há clareza na sua fala. Se você está inseguro, não existe uma linha clara de raciocínio. E eu quero trazer essas lives para compartilhar com você esses conteúdos, te ajudar a ser claro na sua comunicação e te ajudar a entender a oratória não como uma técnica para palestrante ou para político, gente que só quer falar em público, não. Oratória é para o dia a dia. A oratória é para você que quer ser persuasivo e influente dentro do seu âmbito familiar. Você quer resolver problemas, você quer conversar com as pessoas e ela realmente te entender. Eu sempre falo que não tem sensação mais prazerosa, existem muitas sensações prazerosas, mas uma delas é você ter algo na cabeça, transferir essa informação para outra pessoa e ela compreender. Você ter um objetivo claro na sua cabeça e você conseguir transferir essa comunicação, essa informação para outra pessoa. Afinal, comunicação é o ato de tornar comum. É você facilitar para o outro a compreensão. Quando existe ruído, quando você fala de uma forma que as pessoas não compreendem, não existe comunicação. Eu dou até um exemplo. Imagina que eu estou falando aqui, eu falo português. Então eu estou falando português e uma outra pessoa fala inglês. Eu passo a minha informação para essa pessoa em português. Você acha que ela vai compreender? Se ela fala inglês, ela vai compreender? É claro que não. Então o máximo que aconteceu aqui foi ruído. Não houve comunicação. Agora, se eu aprendo inglês, eu falo bem e passo a informação para outra pessoa em inglês, aí houve comunicação. Por que eu estou te dando esse exemplo e fazendo essa comparação? Porque na nossa comunicação no dia a dia, com as pessoas no trabalho, é da mesma forma. Se você fala de um jeito que as pessoas não compreendem, você está em uma linguagem e as pessoas que estão te ouvindo estão em outro tipo de linguagem, não tem comunicação, só tem ruído. E eu já tive muitos alunos que são líderes, gestores e sofriam com esse problema. Falavam de uma forma e as pessoas não compreendiam. Ah, Rony, mas eu utilizei todas as palavras adequadas. Mas você usou o tripé poderoso da comunicação,
que é a expressão verbal, a expressão corporal e a paraverbal, que é o como, a tonalidade da tua voz? Essas lives serão para a gente conversar sobre isso, debater esses assuntos. Eu vou me organizar bastante na agenda para conseguir fazer isso daqui 12:30. E aí você vai ver que vai ter cachorro latindo aqui, acabou de passar uma moto, ó, fazendo barulho, mas tudo bem. Essa live aqui é pra gente conversar mesmo, bater esse papo, eu ensinar técnicas importantes para você sobre comunicação e oratória. Vamos pro tema de agora? Eu quero falar para você que é prolixo. Você que tem uma ideia na cabeça e não consegue transferir essa ideia de jeito nenhum. Você começa de um ponto, não sabe qual é o final e aí vai enrolando, traz informações desnecessárias. Você é assim? Me diz aí, já me responde nos comentários. Rony, eu sou muito prolixo. Eu tenho uma informação na cabeça, mas eu coloco tanto detalhe desnecessário e eu não faço ideia do porquê eu faço isso. A live de hoje, eu vou te trazer esses pontos e técnicas para você melhorar também. Mas primeiro, vamos entender o que torna uma pessoa prolixa. Pessoas prolixas, primeiro ponto, já anota aí, uma pessoa prolixa, ela não tem clareza. Ela não tem clareza do que quer transmitir. Se você não tem clareza mental e clareza de estrutura, dificilmente você vai se comunicar bem, você vai ser prolixo. E quais são esses dois pontos? Anota aí. Clareza mental. Você não organiza primeiro o pensamento na sua cabeça, o que você quer dizer, para quem você quer dizer. Se você não organiza isso na sua cabeça, dificilmente você vai numa direção correta. Qualquer informação é importante e tudo que é importante, uma hora nada é importante. Se tudo é importante, nada vai ser importante, porque você vai ficar enrolando o tempo todo. Pessoas que são prolixas, já anota, ela não tem um objetivo claro na fala, ela não sabe o que quer comunicar para o outro, ela não tem ideia de para quem ela vai falar. Ah, eu tenho ideia de para quem eu vou falar, mas você não compreende o outro. Então você precisa dessa clareza. Clareza mental, ou seja, eu organizo a minha mente e defino primeiro o que eu quero dizer, para quem eu quero dizer, por que eu quero dizer. Organizou mentalmente, aí vai outro tipo de clareza, que é a clareza da estrutura. As pessoas acham que eu me comunico bem, é dom, é talento. Não é. Eu era extremamente desorganizado. Só que o que eu passei a fazer? Me confiei nas estruturas. Hoje, para essa live aqui, é algo simples que eu anotei. Não sei nem se você consegue ler. Só que sempre eu me apoio em um roteiro. Eu sei onde eu quero chegar. Eu já estou no ponto 2 aqui do meu roteiro e eu já sei o que eu quero falar para você. Você precisa de uma clareza de estrutura. E calma, eu vou te trazer essas estruturas aqui. Mas se você não tem clareza mental e clareza de uma estrutura, um início, meio e fim que eu desejo comunicar, você vai ser prolixo. E eu quero que você pense no seguinte. Outro ponto de prolixidade que você tem que anotar aí. Além dessa falta de foco, dessa falta de objetivo, uma pessoa prolixa, ela também se permite ser muito influenciada pela ansiedade, pelas emoções. Uma pessoa muito ansiosa, ela não organiza o pensamento, então ela fica o tempo inteiro querendo falar algo, vomitar informações demais. Para ela tudo é tão importante, tudo é tão necessário ela falar, que aí as emoções tomam de conta. A ansiedade prejudica a organização de ideia dela. Toma cuidado com isso. Eu mesmo sou bem ansioso. Quanto mais ansioso você está, mais prolixo você se torna, porque tudo vira uma prioridade na comunicação. Vão anotando esses pontos. Mas eu quero que você entenda a diferença de um comunicador objetivo e um comunicador prolixo. Eu vou até desenhar. O pessoal fala, quando você desenha, realmente o povo compreende. Eu vou fazer um desenho aqui de uma flecha. Uma flecha. Eu vou desenhar agora aqui. Pessoal, já vai perdoando meu desenho, por favor, porque eu reprovei em artes quando eu era criança. Eu não era uma pessoa que desenhava muito bem. Até hoje não desenho muito bem. Mas entenda aqui. Isso é uma flecha. Combinado assim? A gente pode combinar que isso aqui é uma flecha?
E isso daqui é um alvo. Esse aqui é um comunicador objetivo. Uma flecha, um alvo. Um comunicador objetivo, ele tem um alvo específico. Ele define muito bem o que deseja comunicar. Ah, Rony, como é que eu vou definir isso? Coloca no papel. Não tenha medo do papel. Pega um papel, um post-it e anota qual é o seu objetivo na hora de passar uma informação. E existem esses dois tipos de comunicadores, o comunicador flecha e o comunicador galho de árvore. Qual é o comunicador galho de árvore? Eu vou desenhar aqui para você. Você já conhece um galho de árvore? Me diz aí, responde aí. Eu vou tentar desenhar aqui um galho de árvore, mas eu quero que você me diga. Já viu como é um galho de árvore? Ele é desse jeito aqui. Isso é um galho de árvore. Combinado? É um galho de árvore. Não me cobre aí que eu não sou da Vinci. Esses são os dois tipos de comunicadores. O comunicador flecha, ele tem um alvo e ele vai direto nesse alvo. Ele não fica enrolando. Você não vê uma flecha? A flecha não é igual ao bumerangue que dá uma volta. Quando você tem um objetivo definido e lança a flecha, vamos concordar aqui que nós somos bons flecheiros. Como é que chama? Não é arqueiro, né? Arqueiro, flecheiro, olha só. Arqueiro, você é um bom arqueiro. Você colocou aqui, soltou. Gente, quando você solta essa flecha, a flecha fica mudando de lugar. A flecha no meio do caminho pensa assim, não quer saber, o Rony me lançou desse jeito aqui, mas acho que eu vou fazer um zigue-zague. Eu vou dar uma volta numa árvore ali, aí depois eu volto para o ponto central. É assim que é uma flecha, turma? Não é. Se você mirou certinho, soltou tudo certo, ela vai no alvo. Esse é um comunicador objetivo. E o comunicador galho de árvore? Olha o sujeito que é um comunicador galho de árvore. Imagina que esse ponto vermelho que eu vou desenhar agora aqui, ó. O ponto vermelho é de onde a pessoa começa a se comunicar. O outro ponto vermelho aqui da ponta é onde ele deveria chegar. Aqui até aqui é onde ele deveria chegar. Mas a comunicação desse prolixo, ele joga diversas ramificações que eu falo. Por isso que eu chamo de comunicador galho de árvore. Porque ele coloca diversas informações e vai puxando ramo e ramo e ramo e ramo e não chega no lugar. Você tem que evitar ser esse tipo de comunicador, o comunicador galho de árvore. E você precisa cada vez mais trabalhar para seu objetivo como um comunicador flecha. Quer um exemplo disso aqui? Eu vou falar para você que eu assisti um jogo de futebol maravilhoso. Ontem eu assisti. Qual é a informação que eu devo te passar? Ontem eu assisti um jogo de futebol maravilhoso que eu nunca tinha visto na vida. Informação direta. O comunicador galho de árvore, ele vai criar tanta informação e não vai chegar nesse lugar. Eu falo aqui, Vanessa, ontem eu assisti um jogo de futebol. Ah, inclusive, olha o primeiro galho de árvore. Ah, inclusive, sabia que eu não sabia que isso passava no SBT? Eu nem sabia que Champions League passava no SBT. Ah, inclusive, outro galho. Ah, inclusive, sabe quem é que está apresentando lá? O Thiago Leifert. Eu pensei que ele estava na Globo. Ah, outro galho de árvore. A Globo está perdendo muito, hein? Porque o Thiago Leifert é muito bom. Ah, você sabia, inclusive, que o Thiago Leifert, ele teve uma situação com a família dele, que foi a filhinha dele. Olha quanta ramificação. Era só para eu dizer que assisti um jogo de futebol e eu gostei do jogo de futebol. Você conhece alguém que é assim? A pessoa começa de um ponto e ela não conclui. Ela vai incluindo diversas informações. Se você é um galho de árvore, o que vai acontecer, professor? As pessoas não vão te suportar, desculpa. Mas as pessoas não vão te suportar, porque nem você consegue encontrar a sua própria informação. A pessoa vai colocando tanta informação ali dentro do conteúdo que ela queria transmitir, que aí chega um momento que ela mesma pergunta, peraí pessoal, o que eu estava falando mesmo? Eu esqueci, você me lembra aí, o que eu estava falando? É comum. Aí depois a pessoa diz o seguinte, não, Rony, é que eu sou ruim de memória mesmo, de vez em quando eu esqueço. Não, é que você é prolixo mesmo. Você coloca tanta informação que você perde o fio da meada.
E o que eu posso fazer então para não ser um comunicador galho de árvore? De maneira mais objetiva, vá direto ao ponto. Ah, mas isso daí está muito vago, porque ir direto ao ponto é justamente o que eu não consigo. Mas anota, vai direto ao ponto. E como é que eu vou definir como eu vou direto ao ponto? Anota agora que eu vou te passar uma técnica. Eu já passei essa técnica em uma das lives, mas eu vou passar agora para você de novo. Anota 3 palavrinhas bem importantes para você aprender a ser mais objetivo. Primeiro, o que. Segundo, por quê. E terceiro, como. O que, por quê e como. Essa é uma técnica de pessoas objetivas. O que eu quero dizer? Rony, eu tenho que passar um feedback para uma pessoa da equipe. Ok, o que você precisa dizer? Anota. Ah, eu preciso dizer que a pessoa fez uma planilha muito boa, mas ela esqueceu a informação X. Anota. Esse é o seu o quê. Por que você precisa dizer isso? Eu preciso informar porque se ela não colocar essa informação X, quando chegar lá na frente vai dar um problema de dados. Os dados não vão se bater bem e ela esqueceu essa informação. Então anota o porquê. Anotou o que vai dizer? Por que você precisa dizer? E aí vamos para o terceiro, o como. Como é que você vai dizer? E no como, eu quero que você puxe 2 pontos. Pega aí 2 pontinhos no como. O como, ele pode se referir tanto a como você vai falar, o seu tom de voz, a sua expressão, como a estrutura. Eu até anotei aqui o que, eu acredito que fica ao contrário aqui na live, mas vamos lá, o que, por que e como. No como eu puxo 2 setinhas, o que, por que, como. No como eu vou falar na minha expressividade corporal e no meu tom de voz. E o como também, ele tem a ver com a estrutura que você vai utilizar. Qual é o início, o meio e o fim? Como é que você vai abordar a pessoa? Estão anotando esses pontos? Isso já vai te salvar muito. O que, por que e como. E no como, qual é meu tom de voz? Porque é importante você pensar nesse aspecto. Muitas pessoas não sabem abordar. Elas não sabem como chegar para conversar com uma pessoa. E aí, se a sua linguagem corporal e sua expressividade verbal estiverem desajustadas, você pode passar a informação correta, mas a pessoa te entender de maneira errada. Tem gente que fala assim, eu não entendi porque fulano não me compreendeu. Claro, você não controla as suas expressões e muito menos o seu tom de voz. Existe diferença entre você passar uma informação com um tom aberto, um tom crescente e um tom decrescente. Se eu falo a minha expressão assim para você, falando, olha, a gente precisa ajustar esse slide aqui porque faltou essa informação. Você ajusta? Olha a minha expressão fechada. Agora se eu chego para a pessoa e falo assim, oi fulano, tudo bem? Tem uma informação que você precisa ajustar ali no slide. Você pode corrigir? Já eu volto aqui, é essa informação. O tom de voz muda, você precisa tomar cuidado. O quê? Porque como e no como. Como eu vou dizer a minha expressão verbal e não verbal e também o como, a estrutura, qual é o início, o meio e o fim. Entendido? Outro ponto para você deixar de ser prolixo ou prolixa. A regra do 3. Já ouviram falar sobre isso? Na oratória, a regra do 3, outros chamam de a regra dos 3, tanto faz. A regra do 3 é você sempre falar a partir de 3 pontos. De 1 a 3 pontos você vai passar a informação. E por que isso te ajuda? Porque já é comprovado, eu estou com um livro aqui em cima, eu não vou conseguir pegar ele, mas o nome do livro se chama Bem-Estar Instantâneo. E a autora do livro fala muito a respeito da dispersão do nosso cérebro. Nós perdemos informações logo no primeiro segundo, por isso você precisa ser bem impactante no primeiro segundo da sua fala, mas o nosso cérebro, ele não é muito bom para memorizar tópicos demais. Se eu falo para você o seguinte, eu vou ensinar aqui para você 20 técnicas de oratória para você ser mais persuasivo. Ao final das 20 técnicas, quantas você vai lembrar?
Difícil. Você não vai lembrar de todas. Talvez pelo excesso você não vai lembrar de nenhuma. Agora, se eu falo para você 2 técnicas para você ser mais persuasivo. Opa, 2 eu já consigo memorizar. 3 técnicas para você ser mais influente na comunicação. 3 eu consigo lembrar. Quando você fala 4, 5, 6 informações, nem você memoriza tudo. Aí você vai precisar de slide, de apoio demais. E nem o outro vai entender também. Ele não vai conseguir capturar tudo. Tem uma regra na oratória que é o seguinte: quanto menos, melhor. Quanto menos informação, quanto menos detalhes demais, quanto mais você cortar o seu roteiro, menos é mais. Tem até o nome de uma banda assim: menos é mais, menos é melhor. Então siga a regra do 3, até 3 tópicos. Eu posso falar só um, professor? Pode. Eu posso falar 2? Pode. E 3? 3 pode, porque é a regra do 3. Só para vocês terem uma noção de como o nosso cérebro está programado para a regra do 3, eu vou te falar agora diversas coisas que existem no mundo com o 3 e você vai lembrar. As 3 Marias, os 3 mosqueteiros, a regra do 3, a estrutura de um discurso, introdução, desenvolvimento, conclusão. São quantas partes do discurso? As 3 partes do discurso. A maioria das bandeiras do mundo, vocês já observaram que elas têm 3 cores? Você lembra de todas as cores da bandeira do Brasil? Não, mas você lembra de 3. Quais são? Me diz aí. Verde, vermelho. É vermelho? Ups, não, tô brincando, foi só uma crítica. Não é vermelho não. Vocês estão sabendo aí da seleção brasileira, né? Queria colocar vermelho. Verde e amarelo, uns falam azul, outros falam branco, mas você vai lembrar de 3. Você vai lembrar de 3 cores. Tem até o grito, não é o grito da liberdade, como é que eles falam? Na França tem aquela expressão igualdade, igualité, igualdade, liberdade e fraternidade. Eu acredito que são esses 3. Mas funciona na regra do 3. Eu até falo, é mais fácil você lembrar sobre a Trindade ou sobre os 12 discípulos? Qual é mais fácil? Dificilmente alguém lembra do nome dos 12 discípulos ou 12 apóstolos. Agora, você lembra de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque 3 é fácil. Como é que você aplica a regra do 3 na sua comunicação? Na próxima vez que você for falar, anote 3 pontos até 3 tópicos importantes que você queira comunicar. Professor, eu vou participar de uma reunião sobre vendas e eu preciso passar alguns critérios importantes da venda para a minha equipe. Então, 3 pontos. Quais são os 3 pontos infalíveis para você se tornar um bom comunicador? Quais são os 3 pontos para você passar um bom feedback para a sua equipe? Tá vendo? 3 é mais fácil. O Papa Francisco mesmo, ele usava muito, se você for observar os discursos dele, a maioria dos discursos do Papa Francisco, eles estão divididos em 3 categorias e geralmente dentro de cada categoria, ele subdividia em 3 pontos e em 3 partes. É mais fácil. Toda vez quando eu estou com a cabeça desorganizada, eu sei que as minhas emoções estão... Eu estou muito ansioso, muito nervoso e aí começa a bagunçar o pensamento, eu pego um papel, caneta e anoto quais são 3 pontos que eu preciso falar urgentemente para fulano de tal. A minha cabeça já funciona assim. Tanto que um dos conselhos, eu digo que é um dos conselhos mais preciosos que eu ensino para os meus alunos, que eu criei, é a regra do 3. Que eu falo assim, ó, a característica dos melhores comunicadores, se você quer se tornar um bom comunicador, você precisa de 3 fundamentos: disciplina, prática constante e tolerância ao processo. Eu nunca vou esquecer isso, porque é só 3. Disciplina, você precisa fazer mesmo não querendo. Prática constante, você precisa fazer todos os dias. Quanto mais você repete, melhor você fica. Quanto mais eu gravo lives, melhor eu fico em lives. Quanto mais eu gravo vídeos, melhor eu fico em vídeos. Quanto mais eu apresento, melhor eu me torno para falar em público. E tolerância ao processo. Tá vendo? Ó, minha cabeça já se organizou. Só por eu ter colocado 3, a minha cabeça já se organizou. Tolerância ao processo.
você passa 20 anos, 15 anos da sua vida ignorando a comunicação. Não vai ser em 3 dias ou 1 hora que você vai mudar tudo isso na sua comunicação. Você precisa de tempo. Disciplina, prática constante, tolerância ao processo. Regra do 3 é bem mais fácil de lembrar. Da próxima vez que você for se comunicar, faça isso. Coloca 3 pontos, 3 características, 3 benefícios, 3 conselhos, 3. Isso daqui, essa live aqui poderia ser paga, hein? Vamos lá. Mas vamos lá. Outro detalhe, bullet point. Essa é uma dica que eu passo para os meus alunos, que se você é prolixo, não consegue organizar a sua ideia, finja que você é um bullet point. Como assim, professor? Já viu o slide quando a gente coloca os bullet points? Que eles te ajudam a organizar o seu pensamento? Imagina que toda vez que você for se comunicar, você é um bullet point. O seu cérebro vai funcionar como um pequeno checklist. Tá. Opa, eu preciso passar uma informação importante. Bullet point. Como é que vai funcionar no meu cérebro? 1, 2, 3. Já usa a regra do 3 junto com ele. Preciso de X, Y, Z. E sempre falha dessa forma. Às vezes, na maioria das vezes, quando uma pessoa me pede um conselho, eu já funciono automaticamente no bullet point. Ah, Rony, quais são os fundamentos ali para ter uma boa oratória? Aí eu falo, olha, 4 pontos para você. Tá vendo? Bullet point, 4 pontos para você. Mente, corpo, voz, conteúdo. Se você tem uma mente bem ajustada, a sua mentalidade adequada, corpo, a sua linguagem corporal, a sua expressividade verbal, não verbal. Voz, modulação. Você usa ênfase, destaques. Você fica brincando com a velocidade da sua voz, modulação de voz. E o último, conteúdo. Porque não adianta você ter uma boa linguagem corporal, você ter uma mentalidade ajustada se você não fala coisa com coisa. Você é uma pessoa que não comunica um bom conteúdo. Você só vai ser um desinibido tonto. Eu sempre falo assim, é um desinibido tonto. Que ele é bem esporádico, ele é bem extrovertido, mas só fala besteira. A pessoa não organiza o pensamento. Anotaram? Essa live está sensacional. Gostei. Acho que eu vou até baixar ela e deixar para os meus alunos que fazem um curso de oratória. Vou deixar disponível para eles. O que a gente tem que aprender aqui, retirar dessa live? Vamos lá. Vamos recapitular. 2 pontos. Você tem que ser um comunicador flecha, porque eu tenho um objetivo, eu vou direto ao alvo, e tem que evitar ser o comunicador galho de árvore, que é aquele que tem algo para dizer, tem que chegar num ponto 1 até o ponto 2, só que essa pessoa fica colocando um monte de informação, ela é prolixa, coloca informação demais, dá detalhe demais e não vai direto ao ponto. Você tem que evitar ser galho de árvore e fazer o quê? Ir direto ao ponto. Ser uma flecha. Como é que eu faço isso, professor? Vamos recapitular. Para você evitar ser prolixo, primeiro use a regra do 3, até 3 pontos, até 3 tópicos, porque assim você memoriza, o outro compreende também. Use o que, por que e como, o que eu vou dizer, por que eu vou dizer e como eu vou dizer, ou seja, as 2 formas. A minha expressividade da minha voz e também a minha estrutura. Qual estrutura de início, meio e fim eu vou utilizar? E a outra, bullet point. Imagina que toda vez que alguém te perguntar algo, você é um bullet point. Você sempre fala por pontos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Fechado? Gostaram dessa live? Me diz aqui nos comentários, hoje foi bem do nada mesmo, então me diz aí se você já viu depois, me diz nos comentários o que você mais gostou e eu vou definir que eu vou fazer uma sequência de lives na hora do almoço, ou às 12 horas ou 12h30, até me diz aqui nos comentários qual é o melhor horário para você. Professor, 12 eu estou acabando de ir para o almoço, ou já está tranquilo para mim, 12 horas ou 12h30, eu vou definir ali na minha agenda também. Fechado, turma? Show para vocês? Conseguiram aprender a ser mais objetivo na fala? Ai, Rony, mas isso daí exige treino, né? É treino. É treino. Vocês acham que abrir uma live agora aqui para mim
Hoje é tranquilo por quê? Porque eu ensaiei muito antes. Eu domino as estruturas, eu domino as ferramentas. Não é porque eu tenho dom, eu não tenho, galera. Se vocês me vissem no início, como eu era um péssimo comunicador. Eu falo que eu engolia uma ovelha quando eu ia falar em público, porque eu ficava falando assim. Eu podia muito bem fazer o comercial da Top Term, porque eu só vivia falando assim, você que tá aí parado. Eu só falava desse jeito de tanto nervosismo que me dominava. Eu vomitava antes de qualquer apresentação. A minha ansiedade era tão alta que eu tinha ânsia de vômito, então eu evitava comer para não ter que vomitar ali enquanto eu estava falando. Todos esses eram os meus problemas, mas eu me apeguei às técnicas. Não é dom, anota isso, oratória não é dom. É técnica. E quando você se agarra às técnicas, organiza seu pensamento, domina o seu conteúdo, abraça as técnicas e usa as técnicas para se comunicar, não tem erro. Tem até um psicólogo, esqueci o nome dele agora, mas ele fala que considera as técnicas, a habilidade de oratória como uma hard skill e não uma soft skill. O que é a hard skill? Habilidade técnica, soft skill, habilidades emocionais. Parte da oratória, ela está na hard skill, porque são técnicas prontas. Quando você pega aquelas ferramentas, aquelas técnicas, treina muito, você exercita bastante e aplica as técnicas, você tem aí uma hard skill, uma habilidade técnica, que agora você só vai aperfeiçoar, porque você já sabe as ferramentas para se comunicar bem. E eu concordo com isso. Ela também é uma habilidade técnica, não é dom. Turma, vou saindo agora aqui, vou ver se eu já consigo essa semana fazer essa sequência de lives com vocês, e a live também vai servir para bater um papo com vocês, vocês podem perguntar, eu vou ajudar vocês, e aí eu vou só definir o horário, se 12 horas ou 12h30 para a gente fazer essa sequência de lives. Perfeito? Um abração para vocês e até mais.